Achei tudo amassado, tudo para passar, né? Mudando de casa, Jeová da glória, só Deus. Glória a Deus, irmãos. Mas eu estou bonito, eu estou aqui bonito. Estou bonito ou não estou, minha esposa? Então tá bom. Importante. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tá show, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a espada do Espírito. A espada do Espírito. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Diga assim, é a tua arma. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este culto de Santa Sé, por essa noite. Fala conosco através da tua palavra que nos ensina, e hoje nós vamos falar justamente sobre ela, Senhor. Sobre usar a espada. Que nós possamos usar essa espada, Senhor, contra as astúcias ciladas do inimigo, contra a nossa luta diária. Cada um aqui, Senhor, tem a sua luta. Mas, Senhor, se nós não soubermos usar a espada, nós vamos ser feridos e vamos cair. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja firme, forte, compromissada, quando nós usamos a tua espada. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Está nos visitando o Jonas, o pai da Franciele. Cadê o Jonas? Jonas, como que a igreja vai dizer para o Jonas? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Seja bem-vindo. Pode sentar, irmãos. Queridos, hoje nós vamos falar da espada do Espírito, amém? Arma poderosa que Deus dá. Nós iniciamos falando essa trilogia, vamos dizer, que é a base da igreja. Qual que é a base da igreja Casa do Pai? Consertar as redes. Nós começamos consertando as redes, amém? E o lugar que a gente conserta a rede é quando a gente vem num culto para adorar ao Senhor e a palavra nos confronta e aí você se arrepende. Você confessa, cara, preciso consertar isso na minha vida. A segunda atitude é afiar o machado. Quantas vezes você está batendo, dando machadada e nada de... porque o machado está cego. Precisa de afiar. E a gente aprendeu que uma das bases da igreja é a comunhão. E a comunhão não se faz num culto como esse. Muitos podem fazer um culto de comunhão. Não, esse aqui é um culto de adoração. Por que não é comunhão? Porque a gente não tem tempo de relacionamento aqui dentro. A gente fala, oi, oba, dá um abraço, como foi sua semana? Deus abençoe. O máximo, cada um para sua casa. Mas quando a gente afia o machado, afiar o machado, é a gente ter relacionamento com as pessoas. E o relacionamento, a nossa igreja em célula, na célula temos essa comunhão, amém? Nós vimos duas, e hoje nós vamos ver o terceiro, que é a espada. Embanhar a espada. E para isso eu escolhi o texto de 2 Timóteo, lógico que esse texto é inicial, para que falar da palavra de Deus, 2 Timóteo 3, versículo 14. No livro de 2 Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo dando instruções ao seu discípulo Timóteo. Timóteo, um jovem de 17 anos, iniciando o ministério, se convertendo agora, e agora o apóstolo Paulo começa a dar alguns, você vê o texto de Timóteo é um texto de ensinamento, de dicas, para ele permanecer na fé, para ele dar frutos. O que nós precisamos é isso. O que você precisa não é apenas um culto de adoração. Você vai enfrentar uma semana difícil,
Então você precisa da comunhão, senão você desanima. Você precisa de irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E você não precisa só disso, você precisa da palavra. Olha só o que diz aqui, ó. O Paulo está dizendo, dando conselhos a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui o apóstolo Paulo, então, está ensinando a Timóteo a usar a palavra, a viver pela palavra. Uma igreja que não usa a palavra, ela é fraca, ela é debilitada. Um irmão que não usa a palavra na sua vida, ele vive pecando. A palavra faz a gente vencer. E nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer através da palavra. Pecados que você não consegue vencer por si só, quem vai te ajudar? Não é num culto, não é numa oração do pastor. A oração do pastor vai te incentivar, mas é a palavra de Deus que vai te fortalecer, que vai te dar ânimo. Glória a Deus. A palavra do Senhor. E é interessante que Paulo compara a palavra com a espada. Se fosse nos dias de hoje, eu não sei qual é a arma mais letal hoje em dia, né? Qual é a arma de fogo mais letal que existe, tantos tiros, a pistola. Mas naquela época não tinha. Naquela época, a arma mais poderosa de um soldado era a espada. E os romanos, eles eram, nessa época de Paulo, os romanos eram um exército imbatível. Os romanos estavam conquistando tudo, porque eles inventaram uma espada diferente dos árabes. Os árabes tinham uma espada que era em formato de foice. Não sei quem já viu Indiana Jones, na nossa época, né, pastor? Quando levanta a espada, aquela espada parecia uma foice. Ela era de uma lâmina só. Era uma espada muito grande, pesada. E aí os romanos viam que os árabes vinham com aquela espada enorme, curvada, tipo uma foice. E quando pegavam, cortava tudo, cortava o que vinha pela frente. Mas os romanos inventaram uma espada pequenina, muito pequena, parecida um punhal. E essa espada era de 2 gumes. Enquanto os árabes levantavam aquela espada, nesse levantar, os romanos já tinham cortado. Era uma espada de 2 gumes, era uma invenção romana da época, que era uma arma letal. Os árabes perderam as guerras, as batalhas, por causa exatamente do seu exército, que ao levantar a espada pesada, ou então espadas grandes, os romanos com uma espada pequenininha, de 2 gumes, de 2 fios, de 2 cortes, eles já cortavam aqui, cortavam ali. E ali então Paulo, ele compara a palavra, a Bíblia, com uma espada, que deve ser usada. E no livro de Efésios, capítulo 6, 17, parte B, nós vimos isso, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem na tua mão uma arma poderosa, que naquela época era comparada com uma espada, mas hoje com uma arma letal. Ela é algo fundamental para um cristão. Ele tem que usar, ele não deve só apenas ler,
Nós não vivemos apenas de leitura bíblica, de colar um versículo, de viver um versículo na camisa, ou então na capa do teu Instagram, no seu Facebook. Não! Nós temos que viver a palavra. Paulo exorta agora a Timóteo a viver a palavra. Ele lembra a Timóteo um período de apostasia, de perseguição, de tempos difíceis. E ele alerta, e ora, ele está falando aqui há 2000 anos atrás. Nós estamos também vivendo períodos de apostasia, ou seja, de abandono da fé. Pessoas que estão abandonando a fé. Pessoas que não acreditam mais em Deus. Pessoas que estão agora sendo perseguidas por levar a sério o Evangelho. Pessoas agora estão vivendo tempos difíceis. O cristão está vivendo tempos difíceis. Mas aquele que se apega e vive a palavra de Deus, ele resiste. Não é apenas um culto, não é apenas uma célula. É ser ensinado pela palavra. Você deve ser ensinado pela palavra. Você deve aprender a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Então o desafio nessa noite dessa mensagem é como permanecer fiel a Deus, como permanecer fiel à igreja, enquanto o mundo ao nosso redor está um caos, enquanto o mundo ao nosso redor está uma guerra. Como permanecer fiel? Nós vimos hoje pessoas com dificuldade de ser fiel a Deus, uma dificuldade de caminhar na fé, pessoas que estão oscilando na fé. Um dia estão lá dando glória, no outro estão no pecado. Um dia ele está evangelizando, falando da palavra, no outro dia as pessoas olham para ele e falam assim: não era aquele que está falando? Olha aí, ó. Como permanecer? É isso que é fundamental, igreja, a gente não oscilar, porque a gente não foi feito para ficar oscilando, a gente está subindo, a gente está numa subida, numa ladeira para o céu, e na dificuldade mesmo, subir ladeira é difícil, amém? É difícil, querido, mas a palavra de Deus, ela vai te ajudar. Então uma igreja que ensina a palavra é fundamental. Hoje nós vemos igrejas aí que estão voltadas para a cura, igrejas que estão voltadas para milagres. Queridos, eu creio que Deus cura, mas se a pessoa não tiver realmente embasada na palavra, ela se desvia. Você lembra que Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram para adorar? Não, nós somos uma igreja que aplica a palavra, que estuda a palavra, que vive a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Como então permanecer fiel? É conhecendo e aplicando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E aqui no primeiro conselho, vamos lá no versículo 14, vamos ler ele. Versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Não é apenas o que você aprende, porque ele está falando aqui, ó, que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo está lembrando, fala assim, ó, permanece naquilo que aprendeste, de quem você aprendeu. Então a importância é a gente saber quem está ensinando a palavra. Amém? Hoje nós vemos a internet aí, você coloca um título, você quer ouvir a palavra, você quer saber de um assunto, e você vai ouvir alguém ensinando aquilo. Mas você vai ver outra pessoa ensinando a mesma mensagem diferente. E você vai ver outra ensinando com outra tese. Aí você fala, caramba, o que é o senhor? Gostei mais desse. Você fala, gostei mais desse, aqui é legal. Não! Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não é com quem você só aprende, mas de quem que você está aprendendo. Você está aprendendo com a internet ou com os seus pastores? O interessante é que você cresça na visão daqueles que estão te ensinando. Porque eles estão ensinando e você está se alimentando daquilo, amém? Quantas divergências nós temos hoje no cristianismo, de teses, de pensamentos diferentes. Quantas pessoas hoje chegam na igreja com a sua mente perturbada, por quê? Porque aprenderam uma coisa
errada, na sua infância, na sua crença. Aprendeu, às vezes não aprendeu nem na igreja, aprendeu com os pais. Simpatias. Você acredita que tem crente que acredita em simpatia? Tem. Tem crente que faz simpatia. Tem crente que vive um evangelho misturado com uma liturgia religiosa dos seus antepassados. Então depende muito de quem a gente aprendeu. Paulo está exortando a Timóteo dizendo isso. Então, o ensino bíblico, meu irmão, ele não é uma novidade passageira, ele é uma herança. Você vai passando de geração a geração. Hoje você está aprendendo, mas você está ensinando para o teu filho. Hoje você aprende com o teu pastor, amanhã você está ensinando para o teu filho. E o teu filho amanhã está ensinando para o teu neto. Ele é uma constância, então existe uma constância nisso. Então, em tempo de incerteza, a ordem é: não mude a rota, permaneça no que é eterno. E a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não muda. Os conselhos do mundo vão vir sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, mas eu vou permanecer na palavra. Eu vou usar a espada. Como tem crente hoje, queridos, que não está usando a espada. Embanhar a espada, querido, é você, todos os dias, você ler, meditar e aprender com o seu mestre. Aprender com quem está ensinando. Aprender com seus pastores. Aprender com seus líderes. Isso é o exercício. Imagine alguém que não usa a espada no dia que for usar. Tanto tempo sem usar, né? Quando baterem na tua porta lá e falar assim: por favor, a gente está aqui falando de Deus, posso deixar um folhetim com você? Aí você fala assim: tá, que legal, podemos falar de Deus para você? Normalmente é uma dupla que vem um domingo de manhã, bater na tua porta. Aí você acha que tudo é de Deus. Por quê? Porque você não foi ensinado na palavra, você não usa a palavra, e você é totalmente, fácil, é enganado, é ludibriado. Mas hoje você está aqui para aprender a palavra. Você vai usar a palavra. Você vai embanhar a espada e desembanhar na hora que for preciso. No dia da luta, no dia da adversidade, no dia que o inimigo se levanta, no dia que há uma briga, uma crise no seu casamento, no dia que seu filho está desobediente, você está revoltado, não sabe o que fazer, use a palavra. No dia que a crise bater, no dia que o desemprego for, no dia que você não conseguir pagar aquela conta, no dia que seu nome for para a justiça, não tem outra alternativa que é usar a palavra, porque ela que te sustenta, ela que te firma, ela que te dá crescimento e ela que te leva para o céu. O apóstolo Paulo diz isso. Ele fala que é uma coisa eterna e é uma fonte de sabedoria para a salvação. Olha só o que diz, versículo 15: que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Queridos, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela tem um principal objetivo: revelar Cristo. Por isso que nós não vivemos sem a palavra. Eu posso ver Jesus em Gênesis, eu vejo Jesus em Levítico, Números, Deuteronômio, eu vejo Jesus em toda a Bíblia, porque o principal objetivo da Bíblia é revelar Jesus. Jesus não está apenas no Novo Testamento, Jesus está em Gênesis, Jesus está em Êxodo, Jesus está em Levítico. Ele se apresenta literalmente em Êxodo, ele se apresenta literalmente em Gênesis. Ou seja, é conhecendo a palavra. Então a palavra, ela vai revelar Jesus. Você pode estar num momento de crise, mas quando você lê a palavra, você fala comigo, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar a solução, Ele vai te dar o caminho. Posso ouvir um glória? A palavra de Deus nos torna homens e mulheres sábios. É através da palavra que a gente consegue usar sabedoria para resolver os problemas, sabedoria para
usar o dinheiro, sabedoria para o meu casamento como família, sabedoria para eu ser um bom pai, sabedoria para eu ser um bom filho, sabedoria para eu conquistar aquilo que Deus tem para mim. A palavra de Deus, porque Ele diz que não vai nos tornar homens e mulheres sábios para a salvação pela fé. Então não importa apenas ser salvo. A palavra de Deus vai nos indicar o caminho da salvação. Ela vai nos dar sabedoria para alcançar a salvação. A palavra de Deus, eu não posso viver sem a palavra, eu não posso dormir sem ler a palavra, eu não posso acordar pela manhã e não ler a palavra. Eu tenho que viver a palavra, porque ela é espada. E a espada não foi feita apenas para atacar. A espada também é uma defesa. Ela é uma arma, querido, a espada. Mas quem não souber usar pode se cortar. Quem não souber usar pode cortar algo que não era para cortar também. Por isso ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser aprendizada, tem que ter um aprendizado certo, justo, fiel. E Paulo diz isso. Sem a Bíblia, irmãos, sem a palavra, nós temos informação. Você vai ter informação na internet, você vai ter informação de alguns mestres, algumas informações, mas com a Bíblia nós temos transformação. Porque a Bíblia não apenas informa, ela não é apenas um livro poético, um livro de história, não, ela é um livro que transforma. Ela é o livro mais lido no mundo. Uma igreja que não ensina a palavra, um homem e uma mulher que não tem tempo para aprender a palavra, para aquecer na palavra, ela cairá em combate. Ela será vencida pelo pecado. Por isso que Paulo olha para aquele jovem Timóteo, e hoje Deus está olhando para você, e Deus está falando: aplica a minha palavra, viva a minha palavra, leia a minha palavra, medite na minha palavra. Eu tinha um pastor que ele me ensinava a Bíblia, e quando eu era jovem, eu não sabia o significado de meditar. Eu não sabia. Eu achava que meditar era fazer estou meditando. Já viu? Que é desenho? O guru, que eles cruzam as pernas, fica, né? Passa a mosca, ele está ali na paciência. Isso era o que eu entendia de meditar. Ele falou: não, Adriano, meditar, eu vou te dar um exemplo que você nunca vai esquecer. Eu falei, e eu nunca esqueci mesmo. O boi tem 2 estômagos. Para quem não sabe, o boi tem 2 estômagos, você sabia? É biologia. O boi, ele está sempre mastigando, parece que está mastigando chiclete, né? Mas na verdade não. Ele está ruminando. O ruminar é levar para um estômago e depois volta para o e volta de novo. Isso é o ruminar do boi. E ele falou, o meditar é isso. É você ler a palavra, pensar na palavra, aplicar. Ela vai, ela volta. Não é apenas só ler. Você vai meditar. Você vai pegar aquele versículo, então, aqueles versículos, aquele capítulo, e falar assim: o que você está falando comigo? Em que personagem eu me coloco aqui? Senhor, o que eu preciso mudar? Então você está meditando. É como o ruminar do boi, que a comida vai e volta. Eu admiro quem come devagar, né, pastora? Porque eu não tenho isso. Eu sempre, as nossas brigas de domingo é: você está comendo muito rápido. Já acabou? Mas quem come devagar não tem problema de estômago. Quem come devagar não vai ter problema de úlcera. Quem come devagar não vai ter problema de azia. Raramente vai ter. Porque ele sabe mastigar. Então muitas vezes, se fosse levar para a comida, eu não medito, eu engulo. E muitas vezes você está aqui no culto engolindo tudo que eu estou falando. Toda essa palavra aqui você está engolindo.
Mas você sai na segunda-feira, se você engolir, na segunda-feira você esquece tudo. Na terça, na quarta, aí chega no domingo você está... Por quê? Porque você não meditou. Você apenas engoliu. Aquilo fez um peso, até te sustentou. Mas aquilo você não ruminou, como um boi rumina. Ele vai e volta, é um processo. E meditar na palavra, eu ler ela, eu aplicar na minha vida, eu orar, falar, Senhor, isso eu preciso, me ensina, eu preciso transformar, agora eu preciso, Senhor. E o apóstolo Paulo diz isso a Timóteo, que a Bíblia é uma transformação. A Bíblia também é comparada como um mapa que aponta para Jesus, o Redentor. A Bíblia, então, é o GPS que nos indica o caminho. Aleluia. É o GPS, meu irmão. Não é a notícia da internet. Não é quando você abre o seu Instagram pela manhã e já quer saber na Praia Grande Mil Grau qual é a notícia. Qual é a notícia da Praia Grande? Qual é a notícia da política hoje? Qual é a notícia hoje? O que aconteceu? As últimas notícias. Os fake news, não. Para nós é a Bíblia. Senhor, fala comigo nesta manhã. Senhor, eu preciso tomar uma decisão essa semana. Fala com a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha ser um bálsamo. Glória a Deus. Use a palavra, irmão, para te dar orientação. Amém? Agora não use naquele método. Já viu aquele método assim, ó? Deus, fala comigo, Senhor. Agora, ó. Judas foi e se enforcou. Vai tu e faz o mesmo. Isso não é, querido. Isso é simpatia. Ler a palavra, querido. Não é um versículo, não é você pôr o dedo, né? Não. É você falar, Senhor, hoje eu vou ler esse capítulo aqui, fala comigo. Senhor, hoje eu vou aprender o livro de Filipenses. Senhor, hoje eu vou ler Provérbios. Querido, comece com Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Esse mês de fevereiro tem 28 dias, né? Não vale. Mas acho que março vale. Março é 31? É. Um por dia. Você vai ver como Deus vai falar com você. Não espera até março para ler. Não espere até março. Converse com o Evangelho simples. Leia Marcos. Comece com o livro de Marcos. Os milagres de Jesus. Jesus sendo apresentado ali. Ou seja, faça algo, irmão. É claro que nós aqui como igreja vamos ter o CAOA. Nós vamos ter a escola bíblica. Por quê? Porque nós não vivemos apenas de culto e de célula. Nós vivemos do ensino da palavra. E uma igreja que tem o ensino é uma igreja que está em crescimento. É uma igreja que vai ter problema? Sim, mas vamos resolver mais fácil. Vamos errar? Vamos, mas errar menos. Porque quem é dirigido pela palavra erra menos. Eu erro, irmão, erro muito. Só não erro mais porque eu li a palavra. Posso ouvir um amém? Terceiro, querido, versículo 16, parte A. Versículo 16, parte A. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada. É uma inspiração. Essa inspiração você inspira e solta. Aqui ela é comparada como um sopro de Deus, como o ar de Deus. É uma inspiração, querido. Toda
é a natureza de Deus. A Bíblia, a palavra, como fosse o natural de Deus. É como se você está respirando e expirando. Ou seja, ela é autoridade, ela não é um livro de conselhos humanos, mas é a voz de Deus registrada. Ela é inspirada por Deus. Ela é a voz de Deus. É o Senhor falando com a igreja. É o Senhor falando contigo. Ela não é um livro de conselhos. Se Deus assoprou, ela é a nossa regra de fé. Nossa regra de fé e de prática. Assim como o ar que respiramos. Assim como o ar que nós inalamos. Aqueles que inalam um ar ruim têm doença. Mas aqueles que inalam a palavra de Deus, que inspiram pela palavra do Senhor, eles vão ser saudáveis. Uma igreja saudável é uma igreja que é inspirada pela palavra, que vive a palavra. Ela não vive apenas de movimentos. Às vezes você vê igrejas aí com muitos movimentos. Não sou contra, adoro o reteté, mas eu prefiro a palavra. Porque o reteté, irmão, passa, mas a palavra permanece. Glória a Deus. Uma das igrejas que eu fiquei mais escandalizado foi as igrejas de reteté, infelizmente, onde eu passei. Passei, irmão, dirigi igrejas assim, mas onde tinha mais escândalos. Que adianta se achar cheio do Espírito, mas vivendo uma vida de pecado, de escândalo? Por quê? Porque não tinha a palavra. O que faz eu não pecar, irmão, não é o meu reteté, é o temor pela palavra. O que faz, irmãos, eu ser fiel à minha esposa, não é o amor que eu tenho por ela. Porque tem homens que amam a esposa e traem. O que faz eu não trair minha esposa é o temor à palavra. O que faz eu não pecar é a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, Salmo 119, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que ser em 2026 a palavra seja maior na tua vida do que a tua emoção, do que o teu movimento do Espírito, do que os dons. Porque tudo passa, mas a palavra permanece. Que a palavra nesse ano de 2026 possa ser o nosso GPS como igreja. Aquilo que eu não consigo, a palavra vai me ajudar. Aquilo que eu não consigo, a palavra vai me orientar. Porque ela é inspirada por Deus. Ela é a voz de Deus registrada. E aí na parte B, ele fala que, começa, né, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, primeiro, para o ensino. Ou seja, ela define o que é verdade. Ela é útil para o ensino. E você vai para a escola para aprender o que é certo. Amém? É assim, diretora? Deveria. Está ali, está aprendendo o que é certo. As matérias lá, ninguém vai ensinar errado. Matemática, né? Vai fazer a tabuada, nunca, é o certo. Não tem jeito. Português, a regra é clara. Você está ali para aprender o que é certo. Mesma coisa que ela está dizendo aqui, o ensino, quando fala de ensino, é para definir o que é verdade. Ou seja, é o caminho certo. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, ou seja, para você tomar o rumo certo, para você ter o caminho certo. E depois ele diz, é para o ensino, e segundo, que é para, vamos lá, igreja, ensino e para repreensão. Para repreensão. Para te repreender. O que é repreender, irmão? Repreender é quando você errou. Você erra e o seu pai te repreende, não é assim? Você erra, o professor te repreende. Está errado. Está errado, rapaz. É assim.
ela é apta para o ensino, para o caminho certo, e ela é apta para a repreensão. Ela mostra onde saímos do caminho. Ela não é só apta para ensinar, ela é apta para te mostrar quando você sai do caminho. Amém? Ou seja, ela mostra o erro. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vejo o erro, e o erro está em mim. Glória a Deus. É isso que serve a palavra, é isso que serve o ensino. Ela vai mostrar o erro, a repreensão. O terceiro, para correção. É uma coisa diferente da outra. A palavra, ela é a verdade, ela mostra o caminho certo, ela é o ensino da verdade. A palavra, ela mostra onde nós saímos do caminho, ela é para repreensão. E ela agora, Paulo está dizendo a Timóteo que a palavra, ela é apta para correção. Ela só não mostra o caminho errado, ela corrige, ela mostra como eu vou voltar para o caminho. Amém? Ela mostra o certo, ensino. Ela mostra o erro, repreensão. E agora ela mostra como voltar para o certo, para o caminho certo. Correção. Ela corrige. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra vai te corrigir. Ela te repreende, amor. Ela te ensina, te repreende e ela te corrige. Ela te explica como voltar. Você está fora do caminho, mas através dessa mensagem Deus está dizendo: vem, volta para o caminho. Eu te repreendi através da mensagem, mas eu estou te corrigindo agora. Glória a Deus. É como um pastor que quando a ovelha está saindo, ele usa o cajado e traz de volta. Como diz o Salmo 23. Ela corrige. E agora, o último. Para educação na justiça. O que é isso, pastor? Isso nada mais é que a disciplina. Ela te disciplina. Ela te encaminha para a educação na justiça. Ou seja, ela te ensina como permanecer no caminho. Primeiro, ela te ensina o caminho certo. Segundo, ela te repreende mostrando aonde você errou. Terceiro, ela te corrige mostrando para voltar para o caminho, é o conserto. E agora no quarto, ela ensina como permanecer no caminho. Como permanecer no caminho, irmão? Com o hábito, com a disciplina. Posso ouvir, Glória? Glória a Deus. Não é ouvir uma mensagem só de domingo. Permanecer no caminho, irmão, é viver a palavra todo dia. Ah, pastor, é muito difícil. Não é difícil não. É hábito. Você não come todo dia? Quem toma café aqui? Você poderia não tomar café todo dia? Poderia, mas virou um hábito já. Ficou um hábito para você. Você almoça? Quem almoça aqui todo dia? Todo dia? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas você pode ficar sem almoço? Pode. Então, se você pode, então virou um hábito almoçar todo dia. Deu meio-dia. Opa, hora do almoço. Virou um hábito. Posso ouvir um amém? Mesma coisa a palavra. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: meu irmão, você não pode ficar sem a palavra todo dia. Você tem que comer a palavra todo dia, fala para ele. Querido, é todo dia. Tem que virar um hábito para você. Tem que ser uma disciplina. Assim você vai vencer. O ensino bíblico, ele tem como objetivo capacitar o homem para as lutas diárias. Quando você aprende a palavra, irmão, quando você vive a palavra, quando a igreja, quando nós estamos reunidos aqui nesse culto de adoração e saímos daqui com esse propósito de 2026, para nós sermos ensinados, repreendidos e corrigidos e disciplinados pela palavra.
Primeira coisa que isso vai nos dar: maturidade. Paulo fala isso em Coríntios. Uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja imatura. Eles falavam em línguas, profetizavam, mas eram carnais. E Paulo olha para aquela igreja e fala assim: vocês parecem crianças, estão no leite. Eu não posso dar coisas feijoada para vocês, vocês não vão aguentar. Vocês estão no leitinho. Vocês não querem crescer. Vocês são imaturos. Crentes fofoqueiros. Crentes com dissensões no meio, separações, brigas, contendas, partidarismo, panelinha. Crentes imaturos. E a igreja de Coríntios era uma igreja de dons. Profetizavam, falavam em línguas, cheia dos dons, mas não eram crentes imaturos porque não conheciam da palavra, não queriam aprender a palavra. Então a maturidade, o estudo bíblico, ele não serve para nos tornar um Google, uma Alexa, que você, eu decorei já, sei tudo, uma enciclopédia. Na minha época era enciclopédia, né? Agora não existe, mas o Google hoje, que você digita lá e vai dar toda a resposta. O estudo bíblico, ele não quer que você se torne um cara que conhece a Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia todinha. E ele usou a Bíblia na tentação de Jesus. Jesus conhecia, usando a Bíblia para rebater. O estudo bíblico não serve para isso. Mas o estudo bíblico da palavra serve para a gente se tornar servos equipados, soldados totalmente armados, capacitados. Como que você está como um soldado de Cristo hoje? Talvez você está com o gás todo, mas a espada você não sabe usar. Você não conhece um versículo, você não consegue decorar um versículo bíblico. Quando alguém vem debater com você a Bíblia, você pega o celular, peraí que eu sei onde está aqui. A palavra de Deus nos dá maturidade. Amém? Você quer ver um crente maduro na fé? Esse crente, ele lê a Bíblia e medita. Você quer conhecer um homem sábio? Ele, todos os dias, ele medita na palavra. Ele sempre vai ter um conselho de Deus para a tua vida. Ele sempre vai ter uma palavra de Deus. Ontem mesmo eu tive que usar a palavra. Uma pessoa chegou para mim e se abriu comigo, contou da vida dele. Estou passando por isso. Do nada. E eu falei, caramba, e agora? Tua palavra. E eu usei a palavra. A palavra de Deus diz assim, querido. A palavra de Deus é essa. A palavra de Deus é assim. Aí no final orei. Por que, irmão? A gente tem que estar preparado. Porque vai ser situações no teu serviço, na tua escola, na tua vizinhança, na tua família, em que não há discussão. É a palavra, irmão. Quando o teu casamento estiver para separar, você vai usar a palavra. O que Deus uniu, o homem não separa. Quando a crise financeira bater na tua porta, você vai usar a palavra. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Querido, quando eu não sei orar, eu oro a palavra.
Já viu aquele dia que você não sabe o que orar? Tanta tristeza, tanta luta, tanta angústia. Eu oro a palavra. Eu uso Efésios 6, a armadura de Deus. Porque a palavra, ela que me vivifica. Ela vai me dar maturidade como pai, como esposo, como funcionário, como patrão, como homem nessa terra. Levando um legado, ensinando para os meus filhos, para os meus netos. E dali, esse homem conhecia e vivia a palavra. Que privilégio isso. Posso ouvir um glória? A palavra de Deus, além de nos dar a maturidade, ela nos dá aptidão. Ou seja, nós somos chamados e muitas vezes nós não nos sentimos capazes, mas ela nos dá aptidão. Porque Deus não chamou os capacitados, mas Deus capacita aqueles que o chamam. Deus, quando chama alguém, você pode falar e dar 1000 motivos. Eu preciso acertar isso ainda, eu preciso deixar isso, eu preciso... Espera um pouquinho, pastor, espera um pouquinho, não é a hora ainda de eu aceitar Jesus. Eu tenho que largar de fumar, eu tenho que largar o cigarro, largar a bebida. Olha, pastor, não é assim. Deus te chama. E Ele te dá aptidão. Ele nos chama para crer na palavra. Apenas creia. Creia. Você crê? Eu creio, mas eu estou cheio de pecado. Você crê? Eu creio, mas eu estou cheio. Agora é hora de agir. Nós vamos usar a palavra como arma para você vencer esses pecados. Posso ouvir um amém? Amém. Porque, seja sincero, querido, como que você iria aceitar Jesus ou fazer parte de uma comunidade da igreja totalmente santo? Não tem como. Mas quando eu creio, eu vou deixando tudo aquilo que era bagagem do mundo por causa da palavra, né? A palavra me limpa. Tem coisas que eu começar a ler com a oração, com a comunhão, aquilo não vai fazer sentido mais na minha vida. Aquilo vai começando a desgrudar, porque a palavra ela vai me alimentando, ela vai me tirando hábitos antigos, porque agora a palavra está me limpando. A comunhão com os meus irmãos na célula, o culto, agora mudou. Antigamente aquela vida que eu levava, agora eu estou vendo que realmente a palavra está me iluminando. Eu não era exemplo de pai, agora eu estou sendo, agora eu posso ser. Eu não era um exemplo de mulher, você não era um exemplo de mulher, de esposa, de filha. Deu tanta dor de cabeça para tua mãe. Mas agora com a palavra, você está se tornando uma nova criatura. Você não largou todos os pecados de um dia para a noite. Você veio do jeito que você estava, mas você deixou a palavra te corrigir. Você deixou a palavra te repreender. Você deixou a palavra te ensinar. Você deixou a palavra te disciplinar. É isso que você precisa. Ter um coração apto, aptidão para deixar a palavra agir e usar como arma. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no 2 Timóteo 2, versículo 15. É só voltar alguns versículos, 2, 15. 2 Timóteo. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o conselho de Paulo a Timóteo. Ele não, mais uma vez ele está falando, se referindo à palavra como espada, porque ele fala que maneja, glória a Deus, e que maneja bem. Ou seja, eu não posso ser um crente meia boca, um crente bully, como assim? Pouca fé, né? Um crente Raimundo, um pé na igreja e outro? Não! Eu tenho que manejar bem a palavra, porque vai ter dia, irmão, que vai me sustentar é só a palavra. No dia do luto, irmão,
que o luto chega para todo mundo. No dia da crise, o que você vai fazer, querido? Você vai abrir a boca? Eu quero morrer. Não! É a palavra que te vai sustentar. No dia do luto, irmão, vão falar aqui um monte de... que Deus... meus pêsames. Não tem quem, querido? Não, num dia do luto, não tem palavra para aliviar a tua dor. Só promessa. Só quem está na palavra aguenta. Sustenta. No dia do desemprego, irmão, já pensou? Você está num dia, outro dia está desempregado. No dia da crise, você tem uma decepção com seu filho. Realmente, tem que manejar bem a palavra. Um obreiro tem que manejar bem a palavra. Você que é obreiro na casa, tem que manejar bem a palavra. Posso ouvir um amém? Para isso tem participado do ensino. Por isso que a nossa igreja tem ensino, estudo. Que maneja bem, não tem que se envergonhar. Né? Na minha época de adolescente, na nossa época, né, pastor? Não tinha celular. A gente ia com Bíblia para a igreja. A gente ficava no ponto de ônibus com a Bíblia embaixo do braço. Aí falava que Bíblia era desodorante de crente. Só vinha embaixo do braço, né? E aí inventaram umas Bíblias pequenininhas, cabia no bolso. Eu tinha a vista muito boa, olhar. Hoje não enxergo mais nada. E essas Bíblias eram bem pequenininhas. Então, tinha jovem que não queria pagar de crente, ele escondia a Bíblia aqui no bolso. Era o canivete, não era nem espada. E a gente falava, e o pastor pregava assim: tem agente secreto na igreja. Ele pregou uma vez uma mensagem do agente secreto. Ele falou: tem agente secreto aqui na igreja. Não, como assim agente secreto? Crente que não diz que é crente, está escondido. Né? Porque esconde, tem vergonha de falar que é crente. Hoje em dia não, irmão. Hoje em dia crente virou moda, né? Gospel, sou cristão. Né? Mas naquela época, irmão, crente era crente mesmo. Não tinha esse não, cara. É igual no Rio de Janeiro, quando você sobe no Morro da Rocinha para pegar. Lá é crente ou não é? Sobe no Morro da Rocinha. Você tem que se apresentar como crente, irmão. Vai lá no comando lá. O cara fala: você é crente? Se bobear, se não for, a gente dá uma lição em você. Porque é crente. Não tem agente secreto. Chega no serviço lá, cara: rapaz, você é crente? Eu não sabia que você é crente. Misericórdia, irmão. Você, no teu serviço, onde você for, todos vão ter que ver a marca de Cristo em você. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe da sua fé. O Paulo está dizendo isso para Timóteo, que o obreiro não tem que se envergonhar. Ele tem que manejar a palavra da verdade, saber manejar a Bíblia, saber usar as respostas. Aonde está essa resposta? Aqui, eu sei onde está. Eu vou ler, eu não vou me abalar. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. Não é o que os outros dizem, é o que a Bíblia diz. É o que o meu pastor está me ensinando. Se você escolheu essa igreja, e nós como pastores, então essa confiança você tem que ter em nós, de aprender conosco, de sentar com a gente e aprender a palavra. Eu tenho alegria em ensinar a palavra. Pastores aqui têm o prazer de ensinar a palavra para você. Que 2026 seja um ano que você não tenha vergonha e que você maneja bem a palavra para nós vencermos como igreja e fazermos sim a diferença e termos uma pesca maravilhosa e afiar o nosso machado através da comunhão, porque é isso que diz a palavra. E para terminar, Hebreus 4:12. Gostaria que você ficasse de pé. E aqui Paulo, mais uma vez, falando sobre a palavra de Deus, usando, exemplificando a palavra de Deus como espada. No livro de Hebreus, não sabemos, alguns dizem que Paulo que escreveu Hebreus, né? Eu creio que foi Paulo, mas não tem autor ainda. Eu creio assim, mas eu não posso afirmar que foi Paulo, porque não diz. Mas pelo jeito que está falando, até como Paulo usava muito da palavra como uma espada, é uma das minhas teses, mas não, tá? É minha, tá? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz quem é o autor de Hebreus. Mas olha só, põe lá, filho.
Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Isso aí. Todos juntos. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a espada dos romanos, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Dê uma salva de palmas para Jesus. Essa palavra. Essa palavra, irmão. É essa palavra que nós temos que vivenciar em 2026. Nós temos que aprender. Nós temos que pagar o preço de meditar nela. Repito, o culto de domingo é um culto de adoração a Deus. Claro que vai ter um ensino, hoje eu estou ensinando, mas o culto, a maioria dos cultos é um culto de adoração. Você vem aqui para adorar a Deus. E a célula é a comunhão, é o tempo que você vai conhecer o teu irmão, que vai ter vínculo. A igreja precisa de amor, e a gente só tem vínculo de amor através de unidade, através da célula. Não é verdade? A gente começa a conhecer as pessoas, começa a se relacionar, e começa a ter alianças, amizades verdadeiras, fiéis, amizades boas, que vão te ajudar a caminhar junto. E em terceiro, a palavra, irmão, ensina. Eu termino aqui deixando então a minha mensagem para 2026 na casa do Pai. Adoração, consertando as redes. Célula, afiando o machado. Em terceiro, o ensino da palavra, desembanhando a espada. Amém. Usando a espada. Esses 3 princípios, irmãos, é a visão da igreja para 2026. Você tem que estar nos 3. Amém? Você não pode perder um dos 3. Eu não quero que você fique de segunda a domingo na igreja. Não quero isso. Você vai ter tempo para a tua família, para o teu trabalho. Mas eu quero que você coloque esses 3 como prioridade. Amém? Para você crescer, para você vencer os desafios, vencer o pecado. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela mensagem desta noite. A espada do Espírito é a palavra do Senhor. Que nós possamos saber usar essa espada. Não apenas guardar. A espada não foi feita para guardar ou para deixar de coração. A mesma coisa é a Bíblia. Ela não foi feita para enfeitar a nossa estante. A Bíblia não foi feita apenas para nós lermos no domingo. Mas ela tem que ser usada. Ela tem que ser bem manuseada. Ela tem que ser aplicada. Nos ensina, Senhor, a usar a tua palavra. Em tempos difíceis, tempo de perseguição, tempo de apostasia, nos ensina a ser fiel, Senhor, através da tua palavra. A ser fiel com os nossos compromissos como igreja. Que a gente possa conhecer e aplicar a palavra, que é a espada do Espírito. Que esse ano de 2026, Senhor, a Bíblia possa ser o nosso GPS. Muitas vezes a gente acha que já sabe o caminho, a gente se perde. Não, Senhor, eu não posso andar pelo que eu sinto, pelo que eu acho, pela opinião de outras pessoas. Eu quero andar para ir crescer de acordo com a tua palavra. E nós nos colocamos como igreja hoje nessa Santa Ceia, dizendo, Senhor, que nós estamos, ó Pai, no eis-me aqui para ser ensinados, para ser repreendidos, para sermos corrigidos e disciplinados pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter maturidade, a ser uma igreja madura na fé, não uma igreja imatura como era a igreja de Coríntios, que tinham muitos dons, mas havia brigas, dissensões, fofocas.
porque era uma igreja imatura. Nos ensina, Senhor, a ser maduros na fé, a nos tornar servos equipados para toda boa obra, a resolvermos os nossos problemas com a palavra, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, tendo paciência, suportando uns aos outros. Isso que nos vai fazer crentes maduros. Quem é maduro através da tua palavra, ele perdoa. Quem é maduro através da tua palavra, ele é paciente. Quem é maduro através da tua palavra, ele suporta. Quem é maduro não recua, Senhor. Nos torna aptos. Que a palavra de Deus não possa ser algo que a gente apenas crê. Eu creio na palavra, mas que a gente usa, vivencia, aplica na nossa vida. Senhor, a começar por mim, nesse altar. Nem tudo, Senhor, que eu prego, às vezes eu vivo. Eu tenho, Senhor, eu sei que eu estou falando isso com temor, porque muitas vezes eu prego, mas eu erro. Eu peço perdão, porque eu não estou aqui, Senhor, para mostrar que eu sou santo. Mas todas as vezes, Senhor, que eu prego, eu tento viver o que eu prego. Como pai, como esposo, como um cidadão nessa terra, como um pastor. Eu não sou um santo, Senhor, mas eu, assim como o Senhor disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Eu me coloco como obreiro. Me ensina, Senhor, ensina a tua igreja a vivenciar o mais de Deus nesse ano, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.